Ó, vamos lá. Primeiramente, o Richard Rios saindo como nosso camisa 8, qual seria a lógica de buscar o Danilo para ser o substituto, sendo que o Danilo é camisa 5? Quando a gente olha para os mapas de calor, e aqui para mim é muito claro, eu peguei duas duplas, a dupla de 2022 e a dupla de 2024. Quando a gente olha para a dupla de 2022, você tem o Zé Rafael e o Danilo com mapas de calor idênticos. Os mapas de calor de Zé Rafael e Danilo são idênticos. Eles têm a mesma profundidade, a mesma área ocupada, a diferença é o lado. Então o Zé Rafael jogava pela esquerda e o Danilo jogava pela direita. Ambos participavam da saída de bola e ambos chegavam um pouco no ataque, mas eles ocupavam aquele lado da intermediária do meio para fora, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente bota na cabeça que o Danilo era o camisa 5 daquele time, meu amigo, desculpa, não era. Isso aí era uma impressão que a gente tinha, porque o Zé Rafael era o camisa 8, porque o Zé Rafael jogava como segundo volante com o Felipe Melo, porque o Luxemburgo tirou ele lá de ponta para recuar, então ele não recuou tanto assim, tá ligado? Então, ponto, o Zé Rafael na nossa cabeça era o 8. Sendo o 8, o Danilo é o 5. Porque a gente tem essa cultura de achar que toda dupla de volantes tem um 8 e tem um 5. Nem todas. Em 2022, o Zé Rafael jogava como volante pela esquerda e o Danilo jogava como volante pela direita. Ponto. Não tem 5, não tem 8. Não tem primeiro, não tem segundo. Um jogava pela esquerda, outro jogava pela direita. Você olha para o mapa de calor, é exatamente igual. Eles faziam as mesmas funções. Um por um lado, outro por outro. Ponto. E aí, quando a gente olha para 2024, a dupla Aníbal e Richard Rios, a gente percebe o quê? Que não é equivalente. Porque em 2024 o Palmeiras sim jogava com um camisa 5 e um camisa 8. O camisa 5, Aníbal Moreno, olha o mapa de calor de camisa 5. Ocupação central do meio campo. Ocupação defensiva na área toda defensiva e com uma chegada ali na intermediária. Um pouquinho à frente da linha de meio campo. Já o Richard Rios como um camisa 8, que é um volante que tem mais a profundidade até uma linha de fundo, só que jogando pelo lado. Certo? Então, quando a gente olha nesse comparativo pro Richard Rios de 2024 e pro Danilo de 2022, eles têm o mesmo mapa de calor. O Danilo é 5 na cabeça de muita gente e o Richard Rios é 8 na cabeça de muita gente. A gente olha para os mapas de calor, é o mesmo. O que fazia o Danilo em 2022 é o que o Richard Rios faz em 2024. Estou falando de ocupação de campo, não estou falando de característica. O Danilo não é o cara do 1x1 igual o Richard Rios na linha de fundo, não é o cara tanto da força física, mas ele é mais motorzinho. E aí a gente está falando de características, cada um com as suas características. Mas o Danilo tem exatamente as mesmas ocupações de campo que tinha, né? As mesmas ocupações de campo que tem hoje o Richard Rios no Palmeiras. Por isso, para mim, essa discussão de o Danilo não serve porque ele é camisa 5. Não era camisa 5. Isso aí é um delírio coletivo nosso. E que é justo. Porque quando a gente liga uma transmissão de TV, a transmissão, para explicar pro povo como é que é as coisas, precisa dar esses nomes clichê. Esse é o camisa 5, esse é o camisa 8, esse é o primeiro volante, esse é o segundo volante. Mas futebol não é visto como rótulos. Futebol é visto como o que é feito em campo. Se a gente parar para olhar, Danilo e Zé Rafael não tinham o 5 e não tinham o 8. Não tinha o primeiro, não tinha o segundo. Ambos eram volantes. Só que para explicar pra galera quem é o mais defensivo, quem era o mais ofensivo, a galera na transmissão vinha com essas conversinhas de primeiro e segundo volante, o que não acontecia. E pra gente perceber isso, a gente tem duas formas. Ou a gente olha pro jogo, a gente olha pro campo, ou a gente pega esse tipo de estatística que revela muita coisa. O mapa de calor mostra o posicionamento. E se mostrou que o Danilo jogava pela direita e o Zé Rafael pela esquerda com as mesmas atribuições, então pra mim tá resolvido. O Danilo não era camisa 5, tá? Quero saber a opinião de vocês disso, se ele poderia se encaixar. Essa foi minha análise mais básica sobre a situação. Eu nem li o chat ainda, porque também eu quero recortar isso depois, né? Obviamente, para postar num vídeo mais curto sobre isso, para não ficar perdido na live. Mas vamos ver o que vocês estão falando sobre isso. Rick, eu mandei 4 mensagens e tu leu a mais desgraça. Ô John, desculpa, mas tem mensagem de todo mundo aqui. Eu não posso ler todas as mensagens de todo mundo, entendeu? Não tem como, entendeu? Tem que dar atenção para todo mundo, entendeu? Só por isso. Eu respeito o Rick Amendoenzo. Vou falar umas paradas, viu? Danilo e Zé se revezavam entre 5 e 8 durante a partida. Exatamente, quando um subia, o outro fazia a cobertura.
O Danilo cobria o lateral quando subia, o Zé cobria o outro lateral quando subia, tá ligado? Em 22 o Palmeiras jogava com 2 volantes, em linha. Exatamente, exatamente. Danilo e Zé Rafael jogavam em linhas, exatamente, mano. Exatamente. É por isso que eu digo que o Danilo poderia sim ser esse camisa 8. Não tem da onde tirar esse camisa. Que ele é a camisa 5. Nunca foi, mano. Nunca foi. Ô, Samuel, obrigado pelo superchat, meu parceiro. Obrigado. Eu vi que ele tá cobrando já que eu fale que ele mandou superchat. Calma, tá tudo sob controle, meu querido. Ó, dei um coraçãozinho no seu superchat aí. Muito obrigado, meu parceiro. Por isso o Zé passou a ser 5 com a saída do Danilo. E não mudou nada, mano. E aí a gente fala, vamos falar a verdade? A gente às vezes usa de algumas narrativas pra criar um certo romance no futebol, né? Foi muito exaltado o Zé Rafael, que nossa, ele virou um camisa 8 incrível. E aí na saída do Danilo, quer ver? Vou até botar uma música. Vou botar uma música, calma aí, pra ficar mais épico. Espero que não desmonetize minha live. Pô, eu vou arriscar. Mas eu vou botar Epic Music No Copyright. Certo? Vamos lá. E aí eu vou romantizar. Vamos romantizar. Vamos fazer um romance aqui do que foi o Zé Rafael. Zé Rafael. O meia que se tornou ponta. E como ponta chegou ao Palmeiras para ser o substituto do Dudu. Para ser o companheiro de Dudu, para decidir jogos, mas com sua perspicácia, com sua consciência tática e com toda a sua garra, tornou-se um camisa 8 excelente. Zé Rafael passou a ser o trem, dominando o meio-campo, vencendo duelos. Com isso, tornou-se o melhor camisa 8 do Brasil. Mas Zé Rafael não parou por aí, porque com a saída de Danilo, seu fiel escudeiro, Zé Rafael mostrou sua consciência tática e tornou-se um camisa 5, um dos melhores do Brasil. E para repetir a dose, o trem conseguiu se tornar o camisa 5 ideal. Tornou-se um volante completo, de 7 para 10, de 10 para 8, de 8 para 5. E Zé Rafael, o trem, marcou a história do Palmeiras sendo um volante completo. O camisa 8, o camisa 5, aquele que encantou uma geração jogando nas duas posições da volância do Palmeiras. Esse é Zé Rafael. E aí eu corto a musiquinha e volto aqui e falo, vai tomar no rabo. Ele sempre foi 8, irmão. Ele sempre foi 8, mano. Aí saiu o Danilo. O que o Abel fez? Ele tinha um 8 de um lado, um 8 do outro. Ele botou o Gabriel Menino, que é outro 8, e ficou jogando 2-8. E aí a gente criou essa lenda de que o Zé Rafael foi recuado para 8 e foi bem. E aí, quando não tinha um camisa 5, ele recuou mais ainda para a camisa 5 e continuou indo bem. Recuou o escambau. Ele continuou jogando bem porque ele continuou jogando igual. Tá ligado? Aí o Zé Rafael virou 8 bom. Mas quando não tinha 5, ele virou um 5. Ele se esforçou ainda mais pra virar um camisa 5. Não se esforçou o escambau, ele continuou fazendo a mesma coisa. O Abel não jogava com 2 volantes diferentes. Era a mesma estrutura pros 2 volantes, mano. Eram as mesmas atribuições, só que só mudava o lado, tá ligado? Até por isso, o Zé Rafael formou uma dupla legalzinha ali com o Gabriel Menino em alguns determinados momentos. E também, formou uma dupla muito boa com o Richard Rios ali no Brasileiro de 2023, se eu não me engano. Tá ligado? Porque ele continuou sendo 8. Do jeito que o Danilo também era 8. O Gabriel Menino sempre foi 8. O Richard Rios sempre foi 8. O Palmeiras sempre jogou com 2-8. O Palmeiras foi mudar o estilo de volância, botando um primeiro e um segundo, quando chegou o Aníbal Moreno. Que aí o Aníbal fez a 5 e o Rios fez a 8. Então o Danilo sim é um camisa 8. Pra mim, nunca foi um camisa 5.
Esse foi mais um corte das lives do canal Parmeiro. Ó, já deixa o like, se inscreve aqui e deixa a sua opinião. Mas considere se tornar membro do canal Parmeiro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto, mas também você participa das lives como convidado ou na arquibancada dos membros do canal Parmeiro. E sim, na arquibancada dos membros, enquanto eu tô fazendo análise em tempo real dos jogos, você tá aqui por áudio comentando comigo, fechou? Então torne-se membro do canal Parmeiro, deixa o like, se inscreve no canal, pelo menos para dar aquela forcinha. E ó, tá passando outros vídeos aí, assiste aí e bora conhecer o meu trabalho aqui, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, avante palestra!